Etileno glicol, substância usada como agente anticongelante em motores automotivos, é um álcool e possui 38,7% de carbono, 9,7% de hidrogênio e 51,6% de oxigênio. Fórmula mínima desse composto é: se eu tivesse a massa molar do composto, eu faria lá, né? Mas eu não tenho. Como que eu faço então? Eu suponho 100 gramas. Supondo 100 gramas. Esses 100 gramas equivale a meus 100%. Então vai 100 gramas do composto, 100%, certo? Se eu tenho 38,7%, eu tenho X. X me dá 38,7 gramas de quem? De carbono. Maravilha. 100 gramas corresponderão a 100%. Se eu tenho 9,7%, eu tenho Y. Y vai me dar 9,7 graminhas de quem? De quem? De quem? De hidrogênio. E 100 gramas corresponderão a 100%. Se eu tenho 51,6%, eu tenho W. W vai dar quanto? 51,6 graminhas de quem? De quem? De oxigênio. Bom, pensando assim, eu tenho carbono igual a 38,7 gramas, hidrogênio eu tenho 9,7 gramas e oxigênio eu tenho igual a 51,6 graminhas. O que eu faço com isso? Transformo tudo para número de mols. Vamos lá, ó. 1 mol de carbono tem 12 gramas. Se eu tenho 38,7 gramas, eu tenho X. X vai me dar 3,225 mols de carbono. 1 mol de hidrogênio tem 1 grama, correto? Se eu tenho 9,7 gramas de hidrogênio, eu tenho Y. Y vai me dar 9,7 mols de hidrogênio. Faço o mesmo para o oxigênio. 1 mol de oxigênio, 16 gramas. Se eu tenho 51,6 gramas, eu tenho W. W vai me dar 3,225 mols de oxigênio. Posso usar esses números? Não, porque são quebrados e eu busco os menores números inteiros. Divida tudo, então, pelo menor número. Divida tudo pelo menor número. Então vamos lá. Carbono eu tenho 3,225. Hidrogênio eu tenho 9,7. E oxigênio eu tenho 3,225. Dentre esses três, qual é o menor? 3,225. Vou dividir tudo por 3,225. Aonde eu chego igual a 1, aqui fica 3 e aqui fica 1. Então eu tenho que a minha fórmula mínima deste composto vai ser qual, meus amores? CH3O, belezinha? E assim eu fico com a letra B. A nicotina contém 74,1% de carbono, 8,6% de hidrogênio e 17,3% de nitrogênio. Sabendo que a nicotina contém 2 átomos de nitrogênio por molécula, determine a fórmula molecular. Bom, eu primeiro vou buscar a fórmula mínima. Da mínima eu busco a molecular. Mas eu não tenho a massa molar da nicotina. Não tenho. Então o que eu faço? Eu faço assim, ó, supondo 100 gramas. Beleza? Então, 100 gramas corresponderão a 100%. 74,1% X. X vai me dar 74,1 gramas de carbono. Beleza. Faço o mesmo para o hidrogênio. 100 gramas corresponderão a 100%. Se eu tenho 8,6%, eu tenho Y. Y vai me dar 8,6 gramas de hidrogênio. Maravilha. Eu faço o mesmo para o nitrogênio. 100 gramas corresponderão a 100%. Se eu tenho 17,3%, eu tenho W. Eu tenho, então, 17,3 gramas de N, nitrogênio. Beleza? Então, com isso em mãos, eu falo que o carbono eu tenho
aqui 74,1 gramas. De hidrogênio, eu tenho 8,6 gramas. E de nitrogênio, eu tenho 17,3 gramas. O que eu faço agora? Transformo tudo isso para número de mols. 1 mol de carbono, eu tenho 12 gramas. Se eu tenho 74,1 grama de carbono, eu tenho X, certo? Isso vai me dar 6,175 mols de carbono. 1 mol de hidrogênio, eu tenho 1 grama. Se eu tenho aqui 8,6 gramas, eu tenho Y. Y vai me dar 8,6 mols de hidrogênio. E 1 mol de nitrogênio são 14 gramas, certo? Certo, Gabi. Se eu tenho 17,3 gramas, eu tenho W. W vai me dar 1,235 mols de nitrogênio. Deu número quebrado? Deu. Então, divida tudo pelo menor. Divida tudo pelo menor número, certo? Certo. Então, carbono eu tenho 6,175, hidrogênio 8,6 e nitrogênio 1,235. Dentre esses três, qual é o menor? 1,235. Então, eu vou dividir tudo por 1,235, certo? Certo. Carbono fica igual a 5, hidrogênio fica igual a 7 e nitrogênio fica igual a 1. A fórmula mínima que eu tenho aqui é qual? C5H7N1. No texto falava que por molécula eu tinha 2 átomos de nitrogênio e aqui eu tenho um só. Para chegar em 2, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso por 2. Então vai ficar C10H14N2. Essa daqui vai ser a minha fórmula molecular da nicotina. Certinho, meus amores? A composição em massa do éster que dá sabor e cheiro ao morango, às balas e refrescos é de 62,1% de carbono, 10,3% de hidrogênio, 27,6% de oxigênio, sendo que a sua massa molar é igual a 116 gramas por mol. Então, sua fórmula molecular é... Nesse caso, a gente já consegue chegar na fórmula molecular direto, fazendo assim, ó. 116 gramas correspondem a 100%, certo? 62,1% é só carbono. Quanto que me dá isso? Isso é igual a 72 gramas de carbono, correto? Beleza. 116 gramas correspondem a 100%, correto? Beleza. Eu tenho aqui, ó, 10,3% de hidrogênio, da Y. Se eu fizer essa conta, vai dar 11,95, ou seja, aproximadamente 12 gramas de hidrogênio. Maravilha. Se eu pego 116 gramas, corresponderão a 100%, certo? Se eu pegar 27,6%, eu tenho W. W vai me dar 32 gramas de oxigênio. Agora eu transformo tudo isso para número de mols. Olha só, carbono eu tenho 72 gramas, hidrogênio eu tenho 12 gramas, certo? E oxigênio eu tenho 32 gramas. Agora ficou fácil, né, meus amores? Olha só, 1 mol de carbono, 12 gramas. Certo? Certo, Gabi. Se eu tenho 72 gramas, X. Quanto que está dando X? 6 mols de carbono. Maravilha. Olha só, 1 mol de hidrogênio, eu tenho 1 grama. Se eu tenho 12 gramas, Y. Y vai me dar quanto? 12 mols de hidrogênio. Maravilha. Não precisava nem fazer a conta, mas eu vou fazer. Ó. 1 mol de oxigênio tem 16 gramas. Vocês concordam comigo? 32 gramas
W. W dá quanto? 2 mols de oxigênio. Logo, eu já saí na fórmula molecular daqui, né? Eu já saí aqui na fórmula molecular da minha substância. Como que eu tenho aqui, ó? C6H12O2, certinho? E assim a gente fica com a letra D de dado. Muito obrigado, um grande beijo, tchau, tchau.